Então, na aula de hoje, eu vou primeiro fazer uma revisão do que a gente discutiu na semana passada, porque talvez nem todos estavam aqui presentes, né? Mas só para contextualizar, já que a gente vai estar iniciando a nova fase aqui agora do curso, né? E finalizamos a fase referente aos elementos de som, a partir das práticas da sonificação e do podcast, né? Bom, então, talvez eu recebi várias mensagens e acho que isso acabou também ecoando, né, nos demais canais de comunicação do curso. A primeira a criação coletiva, né, para quem ainda não viu, isso já foi entregue, um retorno quanto ao texto, né, e a maneira como a gente fez foi a partir de conceitos onde havia essa consistência em relação ao texto, à narrativa e o tweet, né? Então, a gente estava tentando ver a questão das correlações entre o texto, o tweet e a forma da qual ela foi apresentada, né? E também, acho que isso gerou uma certa dúvidas ou mesmo, talvez um não entendimento. A maneira como a gente trouxe o acompanhamento do caderno do artista não foi dando uma nota ou trazendo conceitos, mas foi a partir de poemas, né? Que eram os poemas do Paulo Leminski. E a partir dessa, para cada um de vocês foi escolhido um poema diferente, alguns, na verdade, a gente acabou repetindo, mas a ideia é que o poema traduzisse, né, a forma da qual o caderno estava sendo desenvolvido e o que tinha como conteúdo até aquele momento no caderno, né? Então, aqueles que tanto completaram, ou melhor, estão desenvolvendo as várias atividades propostas, seja também, né, algumas sim, outras não, ou mesmo ainda não iniciaram a produção do caderno, né, a maneira como a gente trouxe essa ideia foi a partir dos poemas do Paulo Leminski, né? Bom, um ponto importante, de novo, que acho que não está claro para todo mundo e que foi discutido na semana passada, eu volto a repetir aqui, né, que é vocês entenderem o caderno não como um caderno de laboratório, né, que vocês teriam que fazer todas as atividades presentes, mas essas experimentações, né, e isso tem a ver com o que foi colocado no formulário de avaliação que a gente fez há 2 semanas atrás, né, e aqui eu vou trazer novamente, só para a gente se colocar em pé de igualdade, né? Então, é lembrar um pouco da estrutura do próprio curso, né? A ideia é que a gente, até depois dessa discussão, teve um comentário que eu achei assim surpreendente, que foi que o curso não tinha rumo, né? Na verdade, talvez não tenha. A ideia, na verdade, é criar diversos rumos, onde a proposta aqui é você fazer essa sequência, como no DNA, onde a gente tem experimentações artísticas e a comunicação científica usando esses vários elementos. Então, se não está claro essa ideia, a estrutura do curso, a gente está fazendo isso desde o dia 1, né? Onde criamos esse conceito da ciência e arte, depois foi introduzindo a palavra, finalizamos o som, a gente vai introduzir hoje a questão da imagem, e em seguida trabalharmos tanto o vídeo quanto a performance, né? Então, é algo que espero que, nesse momento, na metade do curso, isso esteja mais claro para algum de vocês. Obviamente, se você perde uma das aulas aqui, né, ou uma semana de aula, ou você não acompanha plenamente as atividades, certamente vai ser uma desconexão entre o que está sendo feito entre uma atividade e outra. Se você está continuadamente, né, acompanhando o que a gente está fazendo, a gente está seguindo esse mapinha aqui, né, essa ideia em termos das explorações, né, desses elementos ao longo do curso, né? Bom, e eu volto a reforçar essa questão das atividades, que vocês estão entendendo como atividades ou entregas, né? O que a gente vem propondo são experimentações, né? Que significa que não necessariamente é algo que vai ressoar com seus interesses e vocações, mas que de alguma forma você está sendo exposto, né, a diferentes formas de manifestações artísticas ou de comunicação científica, né? Seja pela palavra, pelo som, pela imagem, vídeo e assim por diante, né? Então, não entenda essa experimentação como uma experiência
de laboratório, né? Uma experimentação como as experimentações artísticas, né? Você, não necessariamente a gente tem um começo, meio e fim, né? É algo que se inicia, mas que dentro desse processo a gente espera que possa estar despertando, né, a curiosidade, a criatividade ao longo dessas jornadas, né? E, finalmente, essa questão das entregas, né? Na verdade, o curso tem apenas 4, vai ter 3 entregas, das quais 2 vocês já realizaram, vamos ter uma terceira agora, e a 4ª vai ser o sarau, que é a apresentação dos projetos. Então, isso é algo que desconstrói, né, essa ideia que a todo momento você tem alguma coisa a estar entregando, muito pelo contrário, né, a gente só tem apenas 3 entregas e o projeto final a ser desenvolvido, né. Outro comentário que foi extraído, né, só revisando o que foi discutido na semana passada, é a questão da dinâmica de grupos, né, que talvez muita gente não esteja acostumado com a ideia que você tem um grupo que é decidido no início do semestre, isso é cristalizado e acompanhado ao longo do processo. Aqui a ideia é exatamente colocar em situações onde você possa estar trazendo, né, outras, se expondo, né, a outras pessoas, né, mas dentro, obviamente, de um tema em comum, porque normalmente as pessoas escolhem qual grupo, qual sala está entrando, né, de tal modo que a gente possa estar proporcionando essa questão da diversidade, mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que tem questões de logística aí que tem que ser pensadas. Bom, só lembrando de novo, né, para quem ainda não está claro a dinâmica do curso, ele é feito em sessões, e hoje a gente vai começar uma das sessões, né, onde eu vou estar explicando para vocês, melhor, fazendo a exposição sobre a ideia de imagem dentro da visualização científica. A partir de amanhã e na próxima semana, vocês vão fazer uma experimentação, uma exploração dessas ideias. Finalmente, né, a gente vai chegar a essa realização. Pedro, pode falar. O Alex fez uma pergunta se o projeto Sarau pode ser qualquer produção artística. Desde já eu posso começar a desenvolver? Isso sim. Uhum. Então, a ideia é que inicialmente você possa estar se expondo às várias frentes, né, que a gente trouxe, mas que, se você já tem alguma que é de interesse, por que não, né? Pode já estar trazendo ideias e discutindo conosco. Mais alguma questão? Sim, a Débora perguntou, posso produzir um vídeo ou teria que ser algo ao vivo? Você fala no sarau. Eu creio que sim. Sim, então, para uma questão até nesse fim de semana passado, né, temos nosso mestre de cerimônias aí, o Charles. Tanto ao vivo quanto o vídeo, eles seriam algo que factíveis, né, até do ponto de vista logístico aí, e da apresentação. Talvez o Chagas seja uma pessoa até mais adequada a falar aqui, do ponto de vista da logística, né, de fazer o sarau à distância. Eu acho que sim, né, Chagas? Funcionou bem, pelo menos o que eu vi no sábado passado. Funciona. A gente consegue fazer funcionar tranquilamente. Mais algum ponto? Tá legal. Então, só dando sequência aqui para essa questão desse retorno do formulário, né? Isso aí eu venho de novo um ponto que apareceu várias vezes, né? Quanto a entender que existe uma certa pressão, mas note, as atividades são essas 3 aqui, e o sarau ao final, que entendemos como uma confraternização mais do que uma avaliação, né? Vocês já fizeram até essa, né, a criação coletiva 2, que foi a entrega do podcast, aquela experimentação sonora, e a gente vai ter uma outra, né, que estaria acontecendo em meados de novembro, né? Foi o nosso cronograma original, né? Então ela vai estar um pouco shiftada, né, em função dessas diferenças do cronograma que a gente havia originalmente planejado. Bom, acho que seria esse ponto. Não sei se alguém, se ainda
vocês têm dúvidas quanto à estrutura do curso, tá? Entendo que é uma primeira edição desse curso, que pode gerar dúvidas, né, quanto à sua estrutura e a maneira como ele está sendo conduzida. Mas, essencialmente, esse é o mapa, né, que a gente está seguindo desde o início do curso, né? Fizemos a palavra com a criação coletiva, né, do texto e o tweet, o som com a sonificação e o podcast, né? E a gente vai começar agora a parte de visualização, né, através tanto de imagens, né, quanto a ideia da imagem em movimento, que seria o vídeo, seguida pela performance e os projetos. Dúvidas? Comentários? Né? Fiquem à vontade de estar fazendo. Não? Bom, então, dando sequência, né, a gente vai estar começando agora essa parte da visualização científica. Então, note em que contexto estamos, né? A gente começa essa nova fase, essa nova sessão aqui do curso, né, seguido, né, em termos dos elementos, onde a gente vai usar a imagem como nosso elemento base para as discussões e as experimentações que a gente vai estar realizando, né? Bom, então, a ideia, no caso da visualização científica, é trazer maneiras, né, da qual a gente possa estar apresentando nossos dados e a gente vai estar utilizando essas estruturas, ou melhor, essas formas de experimentação sobre vários aspectos. Sejam eles do ponto de vista, né, de estar realçando algum detalhe dos nossos resultados, sejam eles de criar uma narrativa junto à figura que vai estar sendo criada, né, e, ao mesmo tempo, usar e experimentar diferentes elementos, né, em termos de animação, né, e, ao mesmo tempo, a confecção, né, de uma imagem que possa traduzir e resumir bem o que aqui os nossos dados estão nos colocando, né? E aí eu vou estar trazendo do ponto de vista histórico, né, então, essa primeira exposição hoje é mais uma forma de o que a gente pode tirar de uma imagem e quais são os cuidados que a gente deveria ter quando a gente estiver apresentando essa imagem. Então, essa é a ideia da discussão hoje aqui, né? Bom, eu vou começar com, na verdade, boa parte dessas discussões, ela veio, né, de um livro que é muito bom, da Felicia Frankel, né, chamado Visual Strategies. E se você olha bem a capa desse vídeo, talvez tenha sido ela que tenha inspirado, né, alguns anos atrás, o pessoal de uma certa comissão, né, que fez um slide similar a esse aqui, né? Então, do ponto de vista até visual, bom, todas as setas estão levando para algum ponto, né? Então, talvez seja essa, acho que ele foi, pelo menos, ele passou a mensagem, né, do que ele queria estar passando, né? Mas que aqui você pode estar, aqui a ideia é tentar extrair outros elementos que possam ser muito mais ricos do que aquela imagem que foi colocada, pelo menos, acho que foi em 2016, se não me engano. Bom, mas de qualquer forma, né, aqui também do ponto de vista, isso é muito comum do pessoal da parte de visual, né, a gente nunca vai estar completamente satisfeito com a determinada imagem, né, e tem muitos detalhes que a gente vai ter que estar pensando, né, sobre qual logo, a letra, se ele está, qual o estilo da letra, se a foto está boa ou não, se gostaram ou não das cores, né, qualquer versão. Tem coisas até meio esotéricas, assim, que talvez eu não tenha... A minha intuição me diz que não estava muito boa, né? E você vai ver que é um exercício, né, que remete a uma série, né, de questionamentos, e aqui a gente tem o controle sobre eles, né? Então, a gente saber exatamente o que a gente... Não simplesmente fazer um gráfico de uma forma aleatória, né, mas, a partir desses elementos, ser capaz de criar uma forma original e que traduza e traga ideias importantes, né, dentro dessa discussão, né? E aí, essa forma que a gente vai estar trabalhando a imagem aqui nesse curso, tá? Bom, então, para começar, quando a gente vai falando de visualização científica, né, eu vou trazer um retrospecto
né, para vocês entenderem aonde a gente está atualmente e o que, na verdade, era usado no passado como forma, né, de estar expressando algumas dessas ideias. Né? E aí eu vou trazer um objeto, né, eu diria, um assunto que para mim é muito curioso e caro desde a minha infância, que são as múmias. Né? Então, as múmias, né, então, no início, quando você fazia detalhes quanto à ilustração dessas descobertas, né, eram detalhes que eram essencialmente um artista que era contratado, né, para poder fazer esses desenhos e ele trazer todos os detalhes possíveis, né, daquele sistema. Né. Então, eu lembro que até antes quando eu estava na graduação, no Instituto de Física onde eu estudava, ele tinha contratado um artista, que era uma pessoa que fazia os desenhos, né, os gráficos e desenhos, né, para a comunidade. Hoje em dia, isso é tão fácil com software, né, os softwares que tem disponível para edição de imagens, que já não faz mais sentido, né, a gente contratar, ou melhor, alguns casos ainda se faz sentido se ter artistas envolvidos, né, mas a gente consegue lidar bem com essa questão da imagem. Bom, uma revolução que para vocês talvez não faça muito sentido, mas historicamente faz, que é a imagem fotográfica. Né? Então, aqui é o mesmo objeto, né? A gente está falando da múmia, e usualmente, né, por conta do custo, a imagem preto e branco era mais favorecida, né? Era mais usada em larga escala, né? E seguida com barateamento, né, das imagens coloridas, a gente agora começa a ter muito mais detalhes mais ricos, né, em termos das cores, né, até da textura, né, dessas imagens, e algumas vezes, né, o que é melhor? Algo que é uma fotografia colorida ou uma ilustração de um artista. Então, note que, em alguns casos, talvez o desenho ele seja até mais interessante, porque ele vai realçar aspectos, né, que só olhando a imagem colorida a gente não tenha completamente esse detalhe. Né? E, finalmente, né, a ideia hoje é que a gente possa fazer não só uma imagem do ponto de vista bidimensional, né, mas também uma imagem tridimensional desse objeto aqui da múmia, né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue, inclusive, até fazer, que acho que vai ser algo no futuro, vocês vão ver que muito vai ser dessa forma, que é a gente acabar... Deixa eu tentar... A gente usar, na verdade, de uma forma interativa, né? Então, a gente consegue manipular essa imagem em tempo real, né? E olhando camadas a camadas, né, dessas imagens. E você pode incluir todos esses aspectos, né? Textura, cores, né? Quanto você está criando diferentes camadas nessa análise, né? E note bem a diferença em termos de experiência, né? Então, você consegue ter muito mais vivência e detalhes sobre o que é que está acontecendo, o que é o teu sistema de fato, né? E como é que a gente vai poder traduzir isso, né, do ponto de vista científico. Então, se você pensar, né, um artigo científico hoje em dia, ele ainda está na época do Gutenberg, né? Então, acho que no futuro, quando a gente sair desse estilo de papel, né, esses artigos vão se tornar muito mais interativos, né, trazendo muito mais informações. Inclusive, vários trabalhos, né, a gente é capaz de poder estar colocando junto, né, vídeos que possam estar auxiliando aí na explicação dos nossos fenômenos. Tá? Então, note bem essa evolução, né? Então, cada vez que cria-se uma nova mídia em termos de imagem, né, acaba enriquecendo também a maneira como a gente pode estar trabalhando, né, esse conteúdo. E agora, acho que trazendo essas ferramentas às nossas mãos, nós podemos, então, poder estar oferecendo, né, formas de estar avaliando bem essas ideias. Tá? Então, isso vai ser mais ou menos o que a gente vai estar tentando, né, percorrer, né, ao longo aqui dessa
incursão, né, na ideia do alimento-imagem. Bom, eu vou trazer primeiro algumas imagens que eu acho icônicas na ciência, né? E depois, se vocês quiserem compartilhar algumas que vocês acham interessantes, aqui é uma visão muito pessoal, né? Da qual eu entendo que a imagem ela vai ter um poder interessante, né? Então, o que vocês veem aqui é, na verdade, né, um desenho de Copérnico, né, no início do século XVI, onde ele traz, né, uma ideia que ela acaba quebrando, né, aquela noção das esferas de cristal que envolve a Terra, sendo a Terra imóvel, né? Então, note que a Terra aqui ela é colocada em uma situação onde ela se move junto com os demais planetas, né? E esse sistema ele é compartilhado pelo Sol. Então, ele não traz não apenas uma ideia de revolução no pensamento, né? Mas também uma maneira até de como você fazer ciência, porque você começa a se questionar vários posicionamentos, e acho que essa imagem é muito forte pela simplicidade dela, né? E a ideia que, primeiro, bom, quem está no centro aqui é o Sol, né? E nós estamos localizados no meio de várias outras situações e sistemas, né? E, portanto, né, tira do nosso aquele papel, né, da Terra imóvel e, ao mesmo tempo, que é o centro do universo, né? E se você for, isso aqui na escala astronômica, né? Essa é uma imagem com elementos relativamente simples também, né? Foi utilizada pelo Niels Bohr, quando ele apresenta a estrutura do átomo de rádio, né? E olha aquela ideia nossa, né, seria o símbolo do átomo, na verdade é a simplificação desse desenho, né? Então a ideia original foi do Bohr, né? E a partir disso, né, ela já ilustra várias das situações que poderiam estar trazendo, né, o que está por trás da mecânica quântica. Ele teve um cuidado muito peculiar aqui para estar trazendo essa imagem, né, de uma maneira também, da mesma forma que o Copérnico, né, traduzir parte dessa revolução que estava vindo, né, com o advento da mecânica quântica, e essa ideia da estrutura atômica, né, da gente poder acessar, entender a estrutura atômica, né? Bom, entre uma imagem e outra, seja na macro e na micro, né, uma das minhas favoritas, de novo, é essas imagens do Galileu Galilei, né, com as luas, né? E aí, aqui tem um detalhe que pouca gente conhece, mas o Galileu Galilei, ele, na verdade, ele também tinha formação artística, né? Então, ele tinha domínio da técnica do chiaro escuro, e ele utiliza, né, essa técnica aqui para evidenciar, né, algumas das formações que você teria na Lua, né? Então, se você for comparar com imagens de hoje em dia, né, então essa aqui é a imagem, o desenho do Galileu, né, utilizando essa técnica, e aqui seria uma imagem, uma fotografia da Lua, né, sobre mais ou menos o mesmo ângulo, né? E aí, se a gente for olhar alguns detalhes, né, impressionante que com as ferramentas que ele dispunha na época, né, ele consegue muito desse efeito em função desse domínio de como está apresentando a imagem, né? Então, se fosse simplesmente reportar aquilo que ele viu, né, talvez ele não tivesse tanto esse impacto, né, que a gente teria em relação ao uso da técnica. E aí eu lembro de uma cotação que ele usualmente traz, né, ele falava assim que, assim como as sombras, né, e os buracos da Terra diminuem de tamanho em função de quando o Sol se levanta, né, esses pontos da Lua, ele também perde escuridão, né? Ou seja, ele traz a ideia que à medida que a região iluminada ele vai ficar cada vez maior. Então, ele já traz essa ideia de movimento, ou seja, ele remete ao Copérnico, né, ao sistema, à sugestão do sistema de Copérnico, utilizando a imagem. Então, a imagem ela traduz todas essas ideias, né, sem precisar você escrever diretamente nada. Vem com essa informação sobre o nosso sistema. Legal? Bom, na sequência, né,
um dos pontos que eu acho que é interessante de estar trazendo, né, é essa imagem aqui. Né? Esse aqui é um modelo tridimensional, né? Primeiro modelo do DNA, né? Do James Watts e Francis, onde foi a imagem que eles tinham escolhido inicialmente para apresentar no artigo da Nature, que eles apresentam a Watson Crick, eles apresentam a estrutura do DNA. Né? Mas, se você olhar o artigo original, né, na verdade, não foi bem essa imagem que apareceu. A imagem que apareceu, né, foi essa aqui. É uma imagem icônica, né, hoje em dia, da dupla hélice, que inclusive é a inspiração da estrutura aqui do nosso curso. Né? Só que pouca gente conhece, sabe, quem foi que fez essa imagem aqui. Né? Não foi nem o Jimmy Watson, nem o Francis Crick. Né? Essa imagem, aí vem aquela questão do resgatamento histórico. Né? Essa imagem, ela na verdade foi proposta, né, porque ela tem qual o poder dessa imagem, né? É o fato de ela já de cara, né? Note o que a gente tinha anteriormente. Se eu apresento uma imagem como essa, né, não fica muito claro, né, para quem está olhando pela primeira vez, como é que de fato é essa estrutura. E eu acho que talvez a mensagem principal que é trazida ao final do trabalho deles é que é a possibilidade de você usar o DNA como a forma, né, do código, assim, de poder fazer a dinâmica do código genético. Né? E você consegue isso a partir dessa imagem aqui, né, onde você traz a ideia do trahélice de uma maneira muito fácil e dá esse pagamento entre nos pares, né, você consegue, na cadeia, entre as bases, você consegue, né, já traduzir e trazer remeter, né, a possibilidade desse mecanismo de reprodução. Né? Bom, então, voltando à história, na verdade, essa proposta ela foi dada, né, aqui uma imagem aumentada, dessa aqui que aparece no trabalho original, ela foi proposta pela esposa do Francis Crick. Né? Ela era artista, então, quando ela viu a imagem tridimensional, né, ela teve a sacada, né, de poder, quais são os elementos importantes que deveriam estar aqui. Né? Então, como tornar isso mais simples, ao mesmo tempo, né, traduzir toda essa riqueza, né, que essa descoberta traz. Eu acho que essa imagem realmente ela é bastante icônica e pouca gente se lembra que, na verdade, quem fez foi um artista, o Lily Crick, né, mas que ela conseguiu traduzir... Professor, Opa. você pode voltar no desenho dele, por favor? Só para eu dar uma olhada. Obrigado. Isso aqui, na verdade, não é um desenho, é uma fotografia. Né? Ah, tá. A fotografia daquele modelo, né? E que eles estavam, no plano original do trabalho, era que pudesse estar trazendo, né, essa imagem, porque cada detalhe aqui, em termos da posição, é importantíssimo, né? Então, é onde você está localizando as suas bases, né? Mas a ideia, por conta de você ter muitos elementos, né, você acaba perdendo até simples, mas ao mesmo tempo muito rica e forte, né? Porque ela traz já a ideia de você poder estar fazendo a recombinação, você poder estar fazendo a reprodução, né? E assim por diante. Bem, professor, Pois não. tem uma pergunta no chat falando a imagem que Rosalind Franklin fez do DNA contribuiu também, né? Claramente, né? Então, eu acho que para eles resolverem essa estrutura, eles precisavam ter a informação, né, que foi obtida, né, pela imagem da Rosalind, né, que ela tirou um raio-x, né, do DNA e que trazia, né, uma parte da informação que faltava para eles poderem estar descrevendo, né, e descrevendo completamente como é que seria essa estrutura. Do ponto de vista da história da ciência, talvez essa tenha sido uma das grandes, vamos colocar assim, puxadas de tapete, vamos, né, dizer, de uma maneira muito mais diplomática, né, quanto até a relevância, né? Mas acho que a história é isso, né? Com o tempo, infelizmente, na época, ela não pôde ter
né, os devidos créditos, mas eu acho que hoje em dia nós reconhecemos a importância que foi o papel dela e a contribuição dela, tanto no processo a entender a estrutura, ao mesmo tempo, né, algumas das ações não estão também, da maneira diplomática, cortês, das pessoas que obtiveram essas informações de uma forma não muito cavalheira, né, para não dizer outras coisas. Mas, de qualquer forma, acho que traz aqui a ideia do poder que é a imagem, né, e de uma maneira muito simples, né, carregar todos, poder traduzir uma ideia complexa, né, tal qual a gente está colocando aqui. E tem outro que, ainda na área de biologia, que para mim é genial, né, essa imagem, que é chamada Teia da Vida, né, ela foi feita pelo Darwin. Na verdade, acho que no processo que ele estava tentando racionalizar a questão da evolução, ou seja, como as criaturas vivas elas acabam mudando, né? E ele desenhou, né, para ele mesmo, isso aqui era um rascunho, né? Essa ideia de uma árvore, né, que ela é ramificada, né? E note que ela também é irregular, né? Então, aqui, acho que também uma imagem icônica, né? Ela acabou depois entrando no livro da Origem das Espécies, né? Não na edição original, mas nas edições seguintes, né? Porque ela, de fato, traduz bem essa ideia, né, por trás da evolução, né? Que ela seja ramificada e irregular, né? De tal modo que, uma imagem simples, né? Ele traduz, né, toda essa complexidade que seria a parte da evolução, né? Bom, então, só para comentar que, mesmo traço simples, né, acho que a ideia aqui é a gente estou trazendo essas imagens icônicas para a gente começar a pensar, bom, quais elementos de fato são importantes, o que tem de excesso que a gente tem que tirar, qual é a informação mínima, qual a mensagem que a gente quer passar, né? Porque tudo isso é pensado no momento que você vai produzir a imagem, né? Isso traduz muito do que a gente vai estar fazendo do ponto de vista de visualização científica, né? E do ponto de vista de você traduzir o que seria o ser humano, né? Estou indo aqui em escala, obviamente, né, os desenhos do Leonardo da Vinci, né? E acho que um outro desenho icônico, né, que é como é que a gente representa toda a humanidade, né? Acho que eu vi um dos podcasts que foi, talvez não necessariamente sobre essa imagem, mas sobre algo similar, né? O que se eu estou levando essa informação para alguém que não conhece a minha linguagem, como traduzir isso, né? Como traduzir isso na forma de imagem? E aí, se vocês procurarem, né, os detalhes, né, as explicações aqui são muito interessantes, ela traz uma riqueza tanto visual, né, quanto do ponto de vista científico, né? Ele informa a questão são informações, né, que são observáveis no universo inteiro, né? A própria forma da espaçonave, da sonda planetária, né? A posição do Sol em termos de 4 pulsares, né? Então, você vê que é quase que um mapa, né? E quem somos nós do ponto de vista da humanidade? Obviamente, você pode se questionar quanto até as imagens e o universo seria essa representação, né? E traduzir em termos de linguagem toda a humanidade, né? Isso deve ter sido um trabalho gigantesco. Imagino até as discussões para saber o que é que entra, né? O que poderia entrar de fato aqui para fazer. Tem vários detalhes aqui do ponto de vista científico, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista até de quem somos nós, de questionamentos, né, sobre a própria humanidade em si. Então, são situações que a gente, com a imagem, né, a gente pode trazer e despertar várias situações, né? Bom, eu deixo aqui também, não vou comentar sobre esses detalhes, mas aqui é um ponto interessante que, além da imagem, né,
vinha também a parte sonora, né, essa correlação que poderia tentar traduzir, né, a parte do que a gente somos nós, né? Isso levado, né, como quase que uma carta dentro de uma garrafa jogada ao mar, né? E eu acho que um dos grupos fez um podcast em relação a esse encontro com essa sombra. Bom, então o que é que a gente vai fazer de fato aqui, né? O que é que a gente vai querer explorar essa ideia de visualização, né? E vamos procurar, do ponto de vista, o que eu vou mostrar para vocês aqui são alguns casos de sucesso, outros não, e alguns elementos que a gente precisa ter em mente para poder estar fazendo, né, ter uma melhor noção, né, de quando a gente estiver tratando com as imagens. Então, para isso, a gente vai ter que pensar em quatro principais linhas, né? Qual que é a informação que a gente quer traduzir, né? Ou seja, elementos da nossa pesquisa, qual que é a história que a gente quer contar com essa imagem, né? Então, qualquer detalhe dela importa. As cores, a textura, né? O formato, né? A estrutura. Então, e a gente vai poder usar vários desses elementos para, de fato, estar melhorando, né? E contando as nossas... provendo, né? A maior quantidade de informação possível com o menor número de elementos, né? E, ao mesmo tempo, qual que é a função dessa imagem? Ela vai servir para uma apresentação, para o CICUSP, ela vai servir para um artigo, ela vai servir para você mostrar para o seu orientador, para o seu colaborador, né? Para mostrar para um banqueiro para patrocinar sua pesquisa, ou mostrar aos nossos representantes políticos para entender a importância da ciência. Bom, isso é algo que a gente tem que pensar muito antes, né, e preparar como estrutura a nossa imagem para poder atender essas demandas. E, finalmente, a questão, aí vem um pouco até do lado artístico, né, que é qual que é a forma que vai estar sendo utilizada, né? E aí eu trago de novo aquela imagem do Galileu, onde ele usa a questão das sombras, porque, de fato, isso ganha um poder muito grande, né? Quais são os elementos e texturas e cores que você gostaria, que você decide utilizar, para representar, né, tal imagem. Então, você vê que é uma riqueza muito grande em termos de análise e opções que a gente teria, né? Mas que a gente vai estar fazendo esse trabalho aqui ao longo dessa discussão. Eu não estou podendo acompanhar o chat. Se aparecer perguntas, podem ficar à vontade de estar na mão ou trazendo, né, questões. Por Bom, enquanto não tem pergunta, só falando do podcast mesmo que estava falando sobre a Voyager. Mas legal. qualquer coisa eu Depois vou a gente, avisar. se vocês concordarem, né, todos os grupos, a gente pode disponibilizar para todo mundo, né? E aí vocês podem verificando, né, como foi os demais programas dos colegas. Bom, então, como primeiros passos, né, uma pergunta-chave que a gente tem que fazer é se a imagem ela vai ser explicativa, né, ou se ela vai ser exploratória, ou até mesmo, né, se ela vai ser, se ela teria esse caráter, né, interativo, né? Então, a ideia, quando a gente pensa em termos do explicativo, né, é a gente tentar comunicar algum ponto ou chamar a atenção de um determinado padrão ou um determinado conceito, né? Então, eu trago aqui uma imagem, né, foi tirada de um artigo com bilhões de outros, né? Porque o que é que remete nessa imagem, né? Então, ela traz alguns, assim, mesmo se eu não soubesse o que é que de fato está por trás, né, da pesquisa, a gente já consegue ter alguns elementos que vai remeter, né, sobre o que é que está acontecendo. Então, a gente está falando aqui, muito provavelmente, de alguma reação, né, alguma interação entre elementos químicos, né? Existe um processo que está acontecendo, né? Ele está acontecendo em 3 passos, e nesses passos, os vários agentes e protagonistas desse processo são evidenciados, né?
e onde aqui a escolha de cores, ela segue, né, o padrão que é da UPAC. Né? Então, mesmo se você, seja lá qual for a língua que for, né, se a gente, usualmente, quando a gente trata de elementos químicos, a gente tenta respeitar, né, esse código. Então, a imagem, nesse caso aqui, ela traz uma evidência, né, uma prova de uma certa pesquisa, então é uma ferramenta até para a gente poder estar ensinando e trazendo, né, o que é que está representando, né, esse tema. Então, para isso, é necessário um certo planejamento, né, do que é que você está querendo trazer como imagem ou mensagem principal, né, quando a gente escolhe essa figura. Então, a primeira pergunta é uma das questões principais, né, qual que é a mensagem que eu quero passar, né? Então, a gente olhando uma imagem estática como essa, mesmo sendo estática, ela traz essa noção de movimento, né? Ela traz a noção, não de movimento, mas de... Existe um processo no tempo ocorrendo, né? E aqui a gente pode estar utilizando vários elementos como forma, estrutura, né? A própria dinâmica, né, em termos desse processo, e questões de contraste, né, e outras situações. Então, mesmo sendo uma imagem explicativa, né, ela acaba caindo dentro dessas perspectivas. Né? Obviamente, isso aqui também poderia estar ocorrendo como um vídeo, né, ou seja, você criar um gráfico interativo desse processo. Bom, e eu vou trazer um outro exemplo, né, onde... Vamos ver se já toca direto. Um outro exemplo, né, que seria mais um gráfico exploratório. E aqui qual é a ideia? Que vocês já vão ver já daqui a pouquinho o vídeo, né, de um elemento, um processo que vai estar acontecendo. Também foi escolhido assim, eu achei visualmente interessante, né? E a ideia aqui foi o seguinte: ela convida, né, quando a gente vê esse processo, você convida, de fato, a quem está olhando a saber, descobrir o que é que está acontecendo aqui, né? Então, a gente está vendo o processo acontecer em tempo, a dinâmica dele, né? Então, você tem informações sobre detalhes dos teus dados, né? Então, imagine para você conseguir criar essa imagem, né, a quantidade de dados que a gente tem por trás, né? Então, tem muitas disciplinas, né, a qual você consegue, é um problema a parte de visualização científica, né? E você pode ver diferentes, mesmo objeto, o mesmo sistema, sobre diferentes aspectos, né? Aqui no caso a temperatura, antes você estava vendo, né, outros detalhes desse processo. Então, isso traz elementos, né, que podem nos ajudar não só a reportar o que está sendo feito, mas também para a gente analisar de uma maneira mais interessante. Então, você pode simultaneamente estar vendo, né, o que é que acontece com a temperatura, o que é que acontece com a vorticidade, né, no caso dessa propriedade particular que eles escolheram aqui, né? Então, você vê, mesmo seja uma imagem estática ou uma imagem dinâmica, como a gente está apresentando aqui, né, vai ter os seus diferentes públicos e também diferentes funções da qual a gente vai poder estar utilizando da melhor forma possível, né? Então, e aí você pode estar olhando sobre diferentes ângulos, né, entendendo melhor o que acontece no teu processo. Então, isso vai ser algo que a gente vai estar utilizando, vamos explorar, né, em vários momentos do curso, né? E, ao mesmo tempo, ele pode ser também interativo, né? Então, aqui você pode... você pode estar não só visualizando, como foi aquele caso anterior, mas está agora mexendo na imagem, né, dando zoom, podendo ser capaz de interagir com ela de uma maneira muito mais exploratória, né? E aí, com isso, a gente conseguir entender melhor vários processos, né? Isso pode acontecer tanto na visualização 2D ou como na visualização, né, onde 3D ou em 360 ou em realidade virtual, da qual você faz parte aí do sistema, né? Então, eu acho que em cada um desses casos, a gente está aumentando em termos de complexidade, né?
e que a visualização ela vai nos permitir explorar diferentes situações. Então, além da questão estética aqui, né, que traz muito desses aspectos. Né? Bom, então, o segundo ponto, então, acho que o primeiro ponto é isso. O que vocês querem em termos da imagem, que é trazer uma explicação ou convidar, né, a quem estiver observando, né, está explorando, né, as informações que contém aquelas imagens. Né? Bom, uma outra questão importante a ser colocado antes de você produzir e preparar a imagem é como é que ela vai ser usada. Né? Ou seja, você pode usar uma apresentação, você pode usar, seja em palestras, artigos, né, científicos, seja até para defender, né, um projeto ou para obter recursos. Né? Então, o que é que vai acabar sendo mais interessante visualmente para a plateia, né? E que tipo de informação você quer estar trazendo, né? Então, na apresentação oral, obviamente, quando você faz o gráfico, né, ela tem que ter um ponto de vista rápido e claro, né? A imagem ela tem que falar por si mesma, né? Porque aí você, usualmente, o público ele não vai ter tempo de estar contemplando aquele gráfico com tanta profundidade quanto estaria num artigo científico. Então, isso é uma coisa que nós físicos, temos um pouquinho de problema em relação a isso, que é achar que, tudo bem, está no artigo, então posso trazer para a minha apresentação, mas são mecânicas e dinâmicas diferentes, né? Como eu coloquei há pouco, o tempo que a gente gasta numa apresentação para visualizar o gráfico, né, é muito diferente do tempo que a gente gasta lendo um artigo, né, ou tendo aquele cuidado, né, de olhar em profundidade os elementos que estão sendo trazidos ali. Então, portanto, é como se fosse de um fast food, né, ou algo mais slow food ali que você vai apreciando os detalhes, né, das imagens. Pedro, diga lá. Professor, tem uma pergunta do Matheus sobre as animações como a que foi mostrada já estão sendo usadas em artigos? Em algumas, assim, em várias revistas, elas aceitam essas animações como material suplementar. Então, eu posso te falar como experiência, tanto como referir, né, como parecerista de revistas, quanto também de quem submete, né, os artigos. Então, como referir, né, a gente recebe, além, se os autores assim desejam, a gente recebe esse material complementar, que são as imagens ou animações, né? E aí, muitas das vezes, as animações são esclarecedoras quanto a algumas dúvidas que você tem se você só lesse o artigo com as imagens que estão contidas lá, né? Então, com o tempo, né, antigamente tinha um problema que era a questão de onde armazenar disponibilizar, é uma questão mesmo de dados, né? Hoje em dia já não é tanto problema e é bastante, na verdade, se você quer tentar uma Nature, uma Science, o Procedures of Academy of Science, quanto mais visualmente ela for interessante, maior probabilidade de você conseguir passar o artigo, né? E aí, nesse caso, as animações também ajudam bastante para esclarecer, né, alguns dos fenômenos que estão sendo estudados ou algumas das ideias que estão sendo colocadas lá, né? Então, cada vez mais isso está sendo levado em conta. E aí tem um outro ponto que eu ia chamar isso mais atenção mais para frente do curso, mas eu já vou desde colocar essa pulga atrás da orelha de vocês desde agora, é que vocês vão ser uma geração, né, onde, quando vocês estiverem propondo trabalhos, propostas de projetos, não vai ser a partir de um projeto escrito. Certamente, no futuro próximo, vocês vão ter que fazer um vídeo, né, defendendo essas ideias. E aí, nesse caso, as animações, elas são um elemento muito rico para poder despertar, né, o interesse de quem vai estar analisando, né, e, ao mesmo tempo, né, ser capaz de poder passar, né, a ideia da tua proposta
de uma maneira muito mais didática e direta, né? Então, seria muito mais interessante, né, do que, essencialmente, você está lendo, né, a proposta tal qual simplesmente o texto, né? Então, vai ser um elemento na vida de vocês, acho que muito mais do que foi na minha geração, né, de essencial, né? E quanto maior domínio vocês tiverem de como está trabalhando esses elementos, muito mais interessante. Bom, então, aí, dependendo do contexto, né, aparecem todas essas questões, né? E, essencialmente, a gente pode também, né, estar pensando em termos de quais comunidades, né, quem vai ser os clientes, vamos colocar assim, da tua imagem, né? E aí uma pergunta que eu normalmente me faço quando eu recebo, né, seja como parecerista, ou mesmo quando eu estou fazendo um gráfico, né, ou quando alguém do grupo apresenta o gráfico para mim, uma outra questão que tem que ser pensada é, bom, o que essa imagem, qual a primeira coisa que você quer que o leitor, o espectador veja nessa imagem? O que ela traz como a primeira coisa que a gente vê, o que ela vai estar apresentando, né? Porque isso é essencial, né, para, imagine, né, de novo, um editor de uma revista ou um parecerista, né, você recebe trocentos milhares de artigos, né, sempre. Então, é algo que você vai bater o olho, né, e isso vai ficar evidente, tem que ficar evidente, né, o que é que está sendo colocado lá e quais são as ideias que essa imagem traz, né? Então, é importante, né, a gente estar com a imagem, não só está trazendo a pergunta, mas também a resposta, né? Então, ela vai ajudar a moldar, né, o conteúdo, assim, quando você pensa em termos do que você quer mostrar, né, qual a pergunta que o seu trabalho está respondendo, e qual a resposta que você está dando, isso vai estar modulando, né, ou melhor, está moldando o conteúdo e a forma da figura que você vai estar apresentando, né? Então, essa aqui é a ideia, esse cuidado que eu quero embeber em vocês, né, que esse tempo que você pode gastar mais, né, trabalhando a imagem, ela é muito rico, né, como consequências aí do teu trabalho e da apresentação dele, né? Bom, então é um pouco essa a ideia, né, da que a gente gostaria de estar trazendo. E aqui eu vou trazer alguns elementos, né, da qual a gente pode comentar sobre o que a gente precisaria quando estiver analisando a imagem, ou que você pode usar como uma forma de melhorar, né, a maneira como você está apresentando, né? Então, esses elementos são os seguintes, né? Acho que o primeiro ponto é a chamada composição, né? Eu vou mostrar exemplos, né, disso. E a ideia por trás da composição é essencialmente você organizar os elementos que compõem aquela imagem e tentar estabelecer uma relação entre eles, né? Essa é a proposta, né? Vai ficar claro daqui a pouco, né? O próximo é qual que é a ideia principal, né? O resumo, né, que você quer traduzir ou trazer com aquela imagem. Então, aqui ele vai definir muito bem tanto a qualidade, né, quanto as ideias, né, da qual você está querendo sintetizar, né, e que ela, de alguma forma, represente todo o material, todo o teu sistema, né, todo o teu estudo, né? Então, como fazer isso de uma maneira, né, que pudesse ser sintética, né, em relação ao texto, né, algo que a gente não conseguiria fazer com texto, né? E, finalmente, né, o uso de cores, né? Então, a cores ela tem que ser usada de uma forma inteligente, né? Porque se você não saber usar bem cores, ela pode atrapalhar mais do que ajudar, né? E ela ajuda, de alguma forma, a estar chamando a atenção de alguns detalhes, né? De estar rotulando, fazendo legendas, né? Ao mesmo tempo, a partir do contraste e da comparação, né? Ou mesmo do uso de cores quentes ou frias, então você cria relações entre propriedades físicas, né? Ou propriedades de uma forma geral, né? Ou mesmo ele indica uma escala visual, né, de uma determinada medida, né? Então, você conhecer o que está por trás das cores, né? É tanto que
se você, não sei se vocês acompanham, e eu aconselharia a acompanhar as revistas como a Science, Nature, né, que semanalmente a gente tem vários trabalhos, né, das diversas áreas de conhecimento. Acho que foi na semana passada ou retrasada, foi toda uma reportagem, né, todo um artigo quanto a se preocuparem agora nos artigos científicos de pessoas que têm problemas de não conseguir distinguir cores, né? Ou seja, daltônicos, por exemplo, né? Então, já existe, né, alguns protocolos, essas revistas já estão adotando alguns protocolos para exatamente informar a comunidade e, ao mesmo tempo, também auxiliar nesse sentido de estar sugerindo, né, qual seria uma boa paleta de cores que vão ajudar pessoas, por exemplo, daltônicas, né, de melhor distinguir cores nos trabalhos. Então, é uma preocupação que normalmente a gente não tem. No meu grupo, né, várias pessoas, era muito interessante assim, que a gente acabou descobrindo, né, algumas pessoas tinham noção do que tinha essa questão, né, mas era sempre uma batalha assim, de, bom, essas cores aqui não estão com contraste suficiente para fazer que todo mundo pudesse entender, né? Todo mundo pudesse apreciar, né? Então, é algo que a gente tem que tomar também esse cuidado, né? Bom, além disso, tem, aqui está errado, ser chamadas, né? Camadas, né? Em termos de, seria no inglês o layers. Então, a gente pode estar sobrepondo, né, diferentes imagens e, dessa forma, a gente cria relações, né? Então, note que vários dos elementos, né, que eu trago, o último, você refinar, né, você editar, na verdade, a imagem, que é tirar o excesso, né, e poder trabalhar desses vários elementos. Então, no primeiro, a gente está organizando os elementos. No segundo, a gente está pensando em qual que é a mensagem principal que a gente quer passar. No terceiro, é o uso de cores, brilho, né, e texturas que permitam realçar alguns aspectos. E isso pode ser realçado, por exemplo, também algumas ideias complexas, né, a partir do uso de camadas, ou seja, sobrepondo diferentes formas dessa imagem e, finalmente, sendo refinado em termos da edição. Então, você vê que não é um trabalho trivial, né? Você construir uma boa imagem e que ela traduza bem aquele teu fenômeno científico da natureza, ele acaba sendo algo difícil, né? E, ao mesmo tempo, está ajudando a gente no processo do leitor ou do espectador entender, né, o que você está querendo traduzir, né? O que a gente gostaria de estar passando, né? Então, vou passar por alguns deles e, em seguida, depois a gente vai fazer uma brincadeira aqui em relação ao uso da imagem. Bom, então, o que é a composição? Essencialmente, a composição ela vai ajudar ao leitor, ao público, a entender, a ler o que você está querendo apresentar, né? E ele tem muito a ver com da maneira como a imagem está organizada, né? Então, note que aqui a ideia é criar uma hierarquia visual, né? Que, a partir dessa hierarquia, você pode criar uma narrativa, né? Então, quando a gente olha, né, essa imagem, qual é a nossa primeira reação, né? Vocês vão querer olhar para o centro, para a esquerda, para a direita. Pensem nisso, né? Então, a maneira como está, pelo menos os autores aqui pensaram, né? Intuitivamente, a nossa tendência, por uma questão cultural, né? Se fosse na Ásia, em alguns outros lugares seria diferente, a gente vai tentar sempre olhar ou da esquerda para a direita ou de cima para baixo, né? Então, se a gente pensar nessa ideia da esquerda para a direita, né, note que ele está criando uma hierarquia aqui, né? Ele tem um certo objeto, que é essa célula, aí depois você vai estar olhando detalhes dessa célula, né, com essa imagem, e, finalmente, né, outras informações a respeito desses outros elementos. Então, você vê, tem uma hierarquia em termos de escala, de tamanho aqui, né? Ele usa a questão das cores para você poder fazer essa conexão com os diferentes tipos, né? Ele associa a cor a uma certa nomenclatura, né? E
finalmente, uma informação textual que vai estar representando se aquele elemento que é parte de um todo, qual que são o que estaria, quais são as características dele, né? Então, note que essa composição que flui da esquerda para a direita, ela vai convidando a gente a estar olhando cada vez mais perto, como se a gente estivesse no microscópio olhando em detalhe, né, em cada um desses elementos e aí descobrindo, né, o que está acontecendo ao longo do processo. Isso cria uma certa curiosidade, isso cria uma conexão em termos dos elementos aqui, né, e ao mesmo tempo uma combinação balanceada entre a imagem e o texto. Então, dessa forma, a gente consegue, eles foram bastante felizes nesse aspecto, né? Bom, então, de novo aqui, uma leitura seria da esquerda para a direita, né? Vamos olhar uma outra imagem em termos de composição, para vocês entenderem esse conceito de composição, né? Bom, então, note a ideia aqui, né, dessa outra imagem, desse artigo, né? O que ele tem de interessante, né? Você tem diferentes escalas acontecendo simultaneamente na mesma imagem, né? E ela não é dinâmica, assim, você não vê movimento nela, né? Mas a gente tem impressão de movimento e, ao mesmo tempo, a gente acaba sendo convidado, né, de novo, a explorar o que está acontecendo aqui dentro, o que está acontecendo na imagem de uma forma geral, né? Então, qual que é a proposta, né? Os autores também foram bastante felizes, no sentido que eles querem falar sobre as árvores, né, a estrutura geral das árvores, né, nos seus vários detalhamentos, né, nas várias regiões que compõem, os vários elementos que compõem as árvores, né, e em cada um desses elementos ele convida, né, a quem está visualizando a olhar em detalhes, né? Então, ele cria uma relação entre essas imagens, né? Então, aqui eu tenho uma imagem central do meu objeto como um todo, e simultaneamente, eu estou olhando, né, cada uma delas, os detalhes em diferentes escalas. Note que a gente está andando aqui, né, em alguns casos, são da ordem de centenas de micron, dezenas de micron, ou mesmo submicron, né? Então, para aprender, né, a ideia da estrutura geral, e os detalhes dessa estrutura sobre diferentes escalas. E o mais interessante é que ele também traz essa imagem dentro de um outro contexto, que é o contexto espacial, né? Que é como é que essa árvore aparece na floresta, e aqui a nossa escala está da ordem de quilômetros, né? Então, e foi bastante oportuno, né? Porque a gente está saindo de escalas menores até chegar na escala maior. De novo, a leitura poderia ser da esquerda para a direita, como ela também poderia ser do centro para as extremidades, né? Então, se eu vou para a esquerda, eu estou olhando detalhes mais íntimos aí da estrutura, e se eu olho para a direita, eu estou olhando o contexto da qual essa imagem foi retirada, né? A origem dela, né? Então, essa composição, ela ajuda a fazer, se eu fosse apresentar 5 imagens diferentes, eu perdi essa oportunidade, né? A gente perderia, os autores perderiam a oportunidade de poder criar essa inter-relação entre as imagens, né? Qual é a nossa tendência? Vamos fazer aqui a figura A, B, C, D e F, e E, né? Mas, na verdade, aqui a gente pode brincar, né? Onde, da maneira como foi disposta, você cria uma inter-relação, cria essa sensação de escala, contextualiza o teu objeto e também traz detalhes, né, do teu sistema. Então, eu ganharia, assim, né, ela traz, né, é uma imagem muito rica em termos de composição. Então, quando vocês forem pensar na maneira como vocês forem apresentar o trabalho de vocês, né, pensa sempre no que é que a gente pode estar trazendo de forma a estar enriquecendo, né, detalhando, né, a imagem, criando essas relações que vêm a partir da composição, né? Então, a composição é algo que ela ajuda no sentido da gente estar organizando, né, as ideias e criar uma narrativa em cima delas, né? Então, é um pouco essa proposta aqui. Essa é outra sobre a informação, né? O que é que a gente quer, qual que é a mensagem principal que a gente quer trazer no nosso trabalho, né? Então,
nesse sentido, uma pergunta que se pode se colocar é: como é que eu quero representar esses dados? Né? Eu vou apresentar na forma de um desenho, vou apresentar na forma de um modelo, seja ele molecular, seja ele cosmológico, astronômico, na forma de um gráfico, né? Quais recursos que eu vou precisar para apresentar essas ideias, né? E aí, uns exemplos que eu acho sensacional, tá? Esse trabalho, e ele introduz uma nova forma de você estar apresentando dados, né? Então, o que ele queria ver aqui era a dinâmica de abelhas, né? No processo, o processo de decisão de abelhas, né? E aí ele tinha dados sobre o número de abelhas, quantas vezes elas dançaram, né? Quantas vezes elas fizeram um certo movimento, indicando para onde vai, como é que esse enxame, né? Ele acaba migrando e criando essa dinâmica, né? Bom, eu tenho milhares de abelhas, né? Como é que eu vou, nos meus dados, traduzir isso para o meu leitor? Então, aí eles tiveram essa sacada genial que foi né? Então, você não consegue estar trazendo, de fato, né? Escrevendo com todos os seus dados, você não vai trazer todos os seus dados sobre o comportamento das abelhas, né? Porque esses dados originais, eles devem ser um número muito grande de elementos, né? E provavelmente difícil de estar lendo. Então, acho que a grande sacada deles, né, em termos de imaginação aqui, é usar de uma forma abstrata, né, como representar a população das abelhas e qual direção que elas acabam migrando, né? Então, sem você saber detalhes, né, se eu disser que um determinado tipo de espécie, um determinado tipo das abelhas, né, ela está indo nessa direção, né, nessa cor vermelha, ou verde, ou azul, né? Então, você pode usar tanto a forma quanto as representações de tal modo a mostrar, né, como é que é essa dinâmica. E você transporta o leitor a imaginar o que está acontecendo, né, aqui nesse processo. Você tem ideia numérica, inclusive, né, em termos do número de abelhas, aqui em função da hora, né, e em função tanto da direção quanto das distâncias que elas caminharam. Olha a quantidade de riqueza que esse gráfico traz, né? Ele não só mostra uma dinâmica, ela mostra espacialmente como estava sendo representado essa dinâmica, né? Ela mostra elementos quanto das distâncias, né? Espacialmente o que está acontecendo, bem como, né, direção e a quantidade, né, da população nesse processo. Então, você vê que é algo muito rico, né, e que ele pode ajudar, né, no processo aqui de entendimento, né, dos seus dados. Então, essa informação, esse tipo de informação é algo que requer, de fato, imaginação, né? E eu lembro ontem ter assistido, eu estava na banca avaliadora do Cicusp, né? E um dos trabalhos, você tinha, gente, várias partículas com um monte de propriedades. Então, como é que eu poderia estar representando isso, não só como uma lista de texto, né, mas de uma forma rica, né, a gente poder ser capaz de uma maneira muito simples, com elementos básicos, né, formas geométricas, cores, né, uma informação sobre e texto, né, e algumas informações do ponto de vista de design, quem seria, né, como traduzir toda essa complexidade que é a dinâmica de um enxame de abelhas, né? Genial também a escolha e a estratégia aqui desses autores. Bom, um outro processo em termos de informação, né, é que muitas vezes você quer não só mostrar detalhes de estrutura, mas você quer mostrar uma função. E o pessoal da biologia, eles são, assim, a física ainda está, eu diria que está rastejando em alguns desses aspectos, né? Porque de uma maneira muito simples, trazendo vários elementos, eles conseguem traduzir, né,
o que é que está acontecendo em termos de reações, né, em termos de função, né, de estruturas complexas, como é o caso do DNA. Né? Então, o que a gente vê aqui é um processo de montagem do DNA, né? E ele é bastante feliz em escolher mostrar essa estratégia de duas formas. Né? Uma representando quais são os elementos, né? As ligações da molécula DNA, aqui nesse caso, que ele rotula também a partir do texto. E a outra, né, que está no outro nível, é quem está entrando e quem está saindo. Né? Então, com esses códigos, a gente consegue facilmente entender o que é que está acontecendo, né? Como é que é o processo. Você não precisa nem ver o vídeo, né? Você já entende, de fato, né, de uma maneira muito natural, qual que é a dinâmica que está acontecendo aqui. Então, isso é algo que está bastante... muito comum com o pessoal da Bio, mas a gente ainda tem que aprender um pouquinho quanto a isso. Né? E outro ponto é a questão das cores. Né? As cores ela pode ser muito úteis, seja para a gente poder dizer onde a gente tem que olhar. Né? Então, se você olha essa imagem, para onde você olha primeiro? Para a região de vermelho, para o verde, para o amarelo, para o azul. Então, esse tipo de jogo, né, o pessoal do design são craques nisso. Né? Então, a gente pode usar também, né, essas estratégias para forçar o nosso olhar para uma determinada região que a gente gostaria de estar não só levando o leitor a olhar em um certo ponto, mas também olhar comparações, né, criar contrastes, né, de tal modo ajudando, né, o leitor a entender melhor a mensagem que você quer passar. Né? Então, a pergunta é o que você quer mostrar, né? E para onde você quer direcionar, né, o olhar, o olho do leitor, quais situações você quer encorajar uma comparação entre componentes, né, entre situações, né? O que a gente seria capaz de acompanhar processos, né? Então, as cores ajudam muito no sentido de da gente poder estar traduzindo isso de uma forma mais rica. Né? E aqui eu trago um exemplo, né, que a gente pode utilizar também as cores, né, em termos para mostrar uma certa dinâmica. Né? Então, o que vocês estão vendo aqui, na verdade, é a migração, né, de algumas células ao longo do tempo, né? É dada a distância em 3 dimensões, né, da ordem de microns, e ela vai, né, então você vê regiões onde estariam mais vermelho, então significa que essas partículas elas estariam mais espaçadas, né? São espécies de mosca de fruta, acho. E, na verdade, todos esses objetos aqui são tridimensionais, né? E a maneira como o autor escolheu aqui, como é que eu trago essa tridimensionalidade? Né? Essa tridimensionalidade ele também pode trazer a partir das cores. Né? E aqui ele faz um truque bem interessante, que é desenrolar, né, esse sistema que é tridimensional, onde agora a gente vai estar vendo uma projeção cilíndrica desse sistema ao longo do tempo. Né? Então, cria uma dinâmica muito rica. Né? A gente consegue, não só através das cores, poder entender onde cada objeto desse em termos de distâncias, mas também o que é que está acontecendo do ponto de vista da tridimensionalidade. Né? E aí, uma outra estratégia que é também bastante utilizada, né, é o uso de camadas. Né? Eu acho que o pessoal que curte astronomia, né, isso é muito comum, onde aqui você está vendo, acho que é a nuvem de Perseus, né, a molécula de Perseus, e o que eles fizeram foi uma sobreposição de várias observações, né, tanto infravermelho, acho que raio-x, né, e com isso você consegue estar descrevendo situações onde haveria maior densidade, né, então o fato, a imagem por si seria essa que estaria por esse com fundo, né? Você tá, com esse detalhe, você delimita qual região o leitor quer tem que se concentrar. Você, a partir das curvas de nível, né, você consegue identificar tirar informação, né, dessas informações, porque aqui você está sobrepondo
né, diferentes comprimentos de onda, visível, infravermelho ou de rádio, né, bem como uma região em particular que a gente está interessado. Então, note que se fosse apenas a imagem do fundo, isso poderia confundir qualquer ponto. O que é importante? Para onde eu tenho que olhar aqui com tanto ponto? Né? Essa é uma pergunta que eu me faria se estivesse olhando a imagem crua. Mas quando a gente usa essa técnica ou melhor, essa estratégia, né, de camadas, e cores, né, aliadas a ela, você direciona o olhar, né, e a gente pode aprender muita informação a partir dessas dinâmicas, né? E, ao mesmo tempo, essas camadas podem aparecer de uma forma, né, a representar, né, um conjunto de dados. Aqui é algo interessante que, para quem não está acostumado em termos do ponto de vista geológico, são as diferentes eras. E aqui eles estavam olhando sobre essas diferentes eras, né, diferentes classes de espécies. E aqui, com isso, você consegue, né, visualizar o que está acontecendo, né, com essas classes em função do tempo, né, e no todo. Então, você usa a ideia de camadas exatamente nisso. Até vou trazer, se a Ivanice me permitir, um exemplo que a gente discutiu na semana passada, né, que isso aqui é a estrutura eletrônica de um determinado material, né, então você tem energia em função da densidade de estados, e o que o uso de camadas aqui é evidente porque você tem a densidade de todos os orbitais, né, e aqui é decomposto, você usa as camadas para decompor nos diferentes orbitais. Então, orbital P do carbono, orbital P do oxigênio, né, do metal de transição e assim por diante. Então, você traz uma riqueza de informação, né, sem precisar, né, numa única imagem, a partir do uso, né, desses elementos, né, que a gente pode trabalhar. Hoje em dia é muito fácil você fazer isso em função dos diferentes softwares, né, que a gente tem à disposição. Tá? Bom, e finalmente a questão da edição, né? Então, aqui é um caso, né, que tirei do livro desse Visual Strategies, né, onde ela traz vários casos, né, que eu achei interessante trazer para vocês aqui, porque é o antes e depois, né? Não tem aqueles programas que você tem a transformação antes e depois. Aqui com a imagem e também na parte de visualização científica, isso é muito caro, né? Ou seja, é importante a gente estar levando isso em conta, né? Então, da maneira como foi pensado aqui se eu olho esse que está à esquerda, né, que foi a primeira proposta original, o que eu posso remover dessa imagem que não vai estar ajudando, né? O que eu posso modificá-la, né, de tal modo que ela pode estar distraindo a nossa visão, né? E aí, de cara, né, eu vou fazer desconstruir essa imagem aqui para a gente chegar nela, né? Então, se eu olho, o que está chamando mais atenção? É o texto ou a imagem em si? Então, você vê que essa proporção do texto, ela está quase na mesma largura que a própria imagem que os autores queriam mostrar, né? Então, uma estratégia aqui de melhorar, refinar, fazer a edição é diminuir o texto, né, de tal modo que você queira realçar aquilo que é mais importante, que é, de fato, né, o objeto em si. E tem um outro ponto que confunde, e ainda assim no texto, né, a sugestão aqui também foi de, ao invés de você usar letras, começar com a letra maiúscula, né, colocar todo mundo como um minúsculo. Por que isso? Porque a letra maiúscula ela chama também a atenção, né? A primeira coisa que você vai ver o texto, bom, está começando aqui, então isso pode ou confundindo, ou de alguma forma distraindo, né? A gente não quer distrair o leitor, a gente quer que ele se concentre e entenda a mensagem que a gente quer passar, né? E outras questões quanto até a localização, né? Então, note que aqui esse objeto ele está orientado, né, na vertical, quando nessa imagem principal ela está girada, né? Então, só o fato de você girar, de imediato, né,
já remete essa dinâmica. Ah, tá, tudo bem, ele está falando desse ponto aqui, né? Isso aqui já é algo que, ao invés de estar usando essas setas enormes, fica algo bem mais delicado, e é como se a gente estivesse apertando o botão, né? E a coisa vai aparecendo conforme, e não compete. Esse aqui é um detalhe dessa imagem principal, que é o que a gente quer mostrar. Então, ela não compete com a imagem principal no momento que você não só gira e contextualiza, né, cria essas proporções. Então, você vê que, olha quanta coisa você tem que pensar, né, para, de fato, ter uma imagem que seja rica, né, em relação aos nossos apresentação, né, para os leitores, né. Um outro caso, que também esse aqui é uma imagem icônica do pessoal da área de nanotecnologia, né. Então, isso aqui é os mesmos sistemas, a ideia é que, na verdade, você está vendo a absorção sobre diferentes comprimentos de onda, né, e aí a tua amostra ela vai mudando de cor de acordo com o comprimento de onda que você está incidindo, né, o que vai mostrando aí a diversidade em termos de tamanho e outras situações, né. Então, a grande sacada aqui foi, de fato, você poderia apresentar a imagem separada, né? Mas quando você traz ela de uma forma, você cria uma composição, né? Então, o que de cara essa imagem já nos traz, né? Eu vou querer, o que meu olho vai fazer? Ele vai querer acompanhar a linha e ele termina com essa informação. O vermelho é 620. Então, o pico vai estar, se eu estou nessa frequência, eu vou ver essa cor. E a mesma coisa para os demais, né? Então, foi uma sacada genial, assim, de como fazer, de composição, né? Que, de fato, cria uma narrativa muito mais interessante do que essa, né? Então, aqui é um gráfico que, sei lá, ele usou as coisas só para distinguir cada um dos gráficos, né? Bom, o que isso aqui tem a ver com isso? É um processo que você vai ter que demorar um pouquinho para estar entendendo, né? Ou sacando, né? Enquanto aqui é direto, né? A gente, de imediato, já consegue visualizar a curva e chegar no que eu quero, no que eles querem realçar, que é essa mudança de cor em função do comprimento de onda, né? E isso, você consegue essa história, essa narrativa, a partir da composição, de uma boa escolha de composição, né, que você usa na edição. Então, você vê que são processos, né, que, de fato, acaba trazendo muito, assim, escolhas que vão favorecer, né, muitas das aplicações aí dos nossos sistemas, né? E o exercício, então, de análise que a gente vai estar propondo é assim, de vocês se perguntarem, bom, quem que é o público, né? Aqui, de novo, eu trago a nossa múmia, né? Tem um certo fascínio, assim, por esse múmia. E essa imagem, né, ela também é super interessante porque, bom, se eu fosse me perguntar quem é o público, quem gostaria de estar vendo essa imagem, né? Quais informações é interessante para esse público? Eu escolhi história por uma questão para eu não estar contaminando vocês com a ideia de física ou química, né? Mas é alguma coisa completamente fora, só para depois a gente vai fazer esse exercício, obviamente, com a física e com as ciências, né? Mas, do ponto de vista de história, né? O que a gente tira de interessante aqui? Então, essa imagem ela pode ser interessante tanto para um historiador, quanto para alguém da medicina, quanto até mesmo para a gente da física, né? Porque a gente tem, para conseguir essa imagem, você precisa estar utilizando de uma série de ferramentas sobre seja raio-x, ressonância magnética, tomografia, né? E ela traz informações também, né? Quanto em quais regiões você está fazendo esses cortes, e isso cria uma dinâmica, né? Ela é muito rica em termos de que informação você quer estar trazendo, né? Então, como é que a gente vai estar usando essa imagem, né? Qual é o objetivo dela? O que ela quer representar? Então, se eu vejo essa imagem, o que ele está querendo me dizer, né?
tem algum efeito. Então, só o fato de eu estar olhando ao longo das essas diferentes camadas, ela tem uma informação, né? E é importante, né, a gente tá trazendo. Então, qual que é o desafio que essa imagem traz em termos da gente poder ser capaz, né, de tá melhorando, né, o máximo possível em termos de mensagem, informação que a gente vai querer dar, né? Então, essa foi mais ou menos a proposta. Eu só vou trazer uma outra imagem que eu acho icônica, né, que a gente trabalhar essa questão da estrutura e forma, né? Então, a primeira vez que eu vi essa imagem, que acho que era a capa da Nature, né? Quase, não vou nem falar o ano, mas até hoje, quando eu olho essa imagem, eu acho tão surpreendente, né? Como é que os caras conseguiram fazer um curral quântico, né? O que traduz essa imagem, né? Quais são o que você está trazendo, né, de elementos que a gente precisa realçar em termos de mensagem, né? Então, obviamente, a ideia era criar um curral quântico, né? O que eles fizeram foi, átomo a átomo, colocar aqui numa determinada posição, né? E o que você verifica aqui é a densidade eletrônica, isso aqui é uma microscopia de STM, e eu acho que é STM, sim. Bom, a maneira como ele acaba reproduzindo, né, a imagem, ele já chama atenção sobre essas ondulações, né? Ou seja, você fica restrito. Note que o que acontece aqui é diferente do que está acontecendo do lado de fora, mas aqui também tem alguns excessos, né? Então, o que essas cores de fato está representando? Será que está ajudando a trazer essa ideia de ondulação que fica restrita a esse limite, essa fronteira, né? Bom, isso é algo que, de fato, foi colocado. Então, uma forma de melhorar ainda mais essa imagem era, por exemplo, tirando as cores, né? Então, quando você tira as cores, fica muito mais evidente essa questão do movimento, né? Ou melhor, dessa ideia, né, ondulatória, né? E alguns detalhes em termos de interferência, né, construtivas e destrutivas, isso acaba também sendo evidenciadas, né? E, assim, torna ainda mais interessante aqui o processo. Então, várias dessas imagens que eu trouxe para vocês, na verdade, são capas, né, de revistas, né? E aí, a ideia da proposta aqui, eu vou até por conta do tempo, eu me estendi muito mais do que deveria, né? Eu só vou trazer dois casos que eu acho que são interessantes, né? Onde esse primeiro caso aqui, eles queriam mostrar que você tem superfícies que ela pode ser hidrofóbica ou hidrofílica, ou seja, são superfícies que você, essencialmente, você tem uma certa preferência pela a água, tem uma certa afinidade, né? Outras você tem uma repulsão. E o que eles fizeram foi criar um padrão muito bem definido, onde você tem uma região hidrofóbica, uma região hidrofílica e assim por diante. Então, se você tem esse efeito, né, o que a gente gostaria de ver, né? A gente vai estar vendo a formação de gotas, só que, ao invés de ser uma gota, como a gente imagina, circular, ou esférica, né, ou com uma certa esfericidade, ela vai ser uma gota quadrada, né, para indicar esse padrão. Se você ver essa imagem, ela não diz isso, né? A gente, praticamente aqui, você tem a superfície de ouro, com esses padrões, com essas linhas hidrofóbicas, né? De fato, a gente consegue entender, ou melhor, aferir, talvez, que você tenha gotas de água aqui, né? Mas, na verdade, ela não evidencia, né, muito bem esse efeito, porque a tendência aqui seria dessa gota se esparramar. Quando ela encontra uma região hidrofóbica, ela vai formar, né, a gota, né? E aí, o pessoal, eles tiveram uma sacada genial, que foi colorir, né, regiões a água, né, com certos pigmentos que seriam hidrofóbicos ou hidrofílicos, né? E aí, com isso, você consegue ter esse efeito. Então, o que eles queriam mostrar, de fato, bom, você tem agora um padrão regular, né? E você consegue esse padrão, essa água, né, as gotas de água agora
tem aquele padrão que eles criam na época, né? Isso aqui é uma revolução, olha, você está conseguindo, né, fazer uma engenharia, um padrão, né, um motivo que faz com que as gotas de água não se coleassem, né? E você cria fronteiras muito bem definidas dessas gotas, e você cria esse padrão que é, do ponto de vista de imagem, bastante com apelo muito forte, né? O outro também interessante, aí eu trago isso porque o pessoal da astronomia, né? Então, o que eu posso melhorar aqui nessa imagem, em termos de estrutura e forma, né? Uma das formas a gente pode inferir o que está acontecendo aqui, talvez tenha um padrão, esse aqui pode estar se parecendo com esse, né? Esse aqui com isso, e assim por diante, né? Você pode meio que criar essa noção, talvez não seja imediata, você vai precisar de um tempinho para estar olhando, né? Mas tem maneiras, truques muito simples, né, que vai auxiliar diretamente essa clareza em termos da mensagem, né? Seria, por exemplo, fazer algo assim, né? Então, aqui já evidencia qual região você está tratando, né? Então, ele delimita qual a fronteira que foi feito esse recorte, e você contextualiza de novo, em termos de composição, o que está acontecendo. Então, eu estou olhando à minha direita, né, à minha esquerda, é um detalhe dessa região que foi escolhida para ser apresentada, né, e realçar uma determinada informação, né? Então, são coisas que, hoje em dia, são triviais de serem feitas, né, em qualquer programa, software de imagens, e com isso a gente consegue ter essa descrição muito mais direta, clara, né, com menos elementos, né, de tal modo a proporcionar até visualmente mais interessante, né, e não distrair o leitor, o observador, da mensagem principal que está sendo colocada. Bom, então é isso que eu teria para estar falando para vocês hoje, né? Eu vou comentar um pouco da atividade que eu vou estar propondo a partir de agora, né, para vocês estarem explorando, né? A gente vai explorar isso também amanhã e na próxima semana, que é a questão de capas de revistas científicas, né? Então, o que a capa quer dizer? Como é que a gente pode fazer boas escolhas, né? Se vocês, no trabalho de vocês, seus trabalhos serem selecionados com a capa, é algo que normalmente é um bom passaporte para apresentarem em conferências, né? E criarem essa dinâmica, né? Para poder estar penetrando, né? Você tem uma maior audiência, né? E, ao mesmo tempo, né, a maior chance do seu trabalho ser lido, né? E aí eu trago alguns que eu adoro, assim, de imediato, né? Você bate o olho assim, para você não interessa nem que tipo de molécula é essa, né? Mas só o fato dele colocar do lado algumas pecinhas de Lego, né? Você já saca, bom, esse cara está falando de alguma coisa que eu posso, né, tá construindo como Lego, né? Mas a nível molecular, né? Poxa, para mim, para a minha área, por exemplo, é algo que seria já de cara, né, já chamaria atenção para estar dando uma leitura. E, ao mesmo tempo, aqui eu trago um outro exemplo, né, que seria a criação de você representar um fenômeno, né? Então, note que na capa, ela não traz nenhuma informação, né, essa capa aqui em especial, né? Ela não traz nenhum texto, nada, nenhuma chamada, mas você consegue criar uma história do que está acontecendo aqui, só olhando, né? Você consegue inferir, né, do ponto de vista de uma narrativa, de um certo fenômeno, o que está acontecendo, né? Então, é algo que é bastante interessante assim, para a gente estar explorando, né? Então, a ideia que eu vou estar trazendo aqui para vocês, né, é a seguinte: eu vou sugerir que vocês possam estar escolhendo qualquer revista científica de impacto, né? Seja Nature, Science ou PNAS, né? Eu vou colocar aqui no chat esses links, tá?
E o que a gente vai estar... vocês escolhem qualquer uma delas. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, né? Eu vou entrar aleatoriamente em alguma dessas... Vou pegar aqui da Nature, né? Então, nesse link que eu passei para vocês, olha que interessante, a Nature ela tem desde 1860 até 2020, até as últimas edições desse ano, né? Então, você pode clicar em qualquer uma delas, né? Sei lá, vamos pegar... Diz uma data aí, sei lá, quando eu entrei na física. E dentro de cada volume ele vai ter um... E aqui no caso, deixa eu pegar para... acho que a da Nature não foi a da mais seguida. A da ciência é mais interessante. É mais direto, né? Então, eu posso, da mesma forma, né? Você tem várias décadas aqui que você possa estar explorando. Vou voltar lá de novo, sei lá, nos anos 20. Então, aqui a gente não tem a informação das capas. Não. E você escolhe qualquer uma, aquela que te chamar mais atenção, né? E o exercício que a gente vai fazer é o seguinte, tentar verificar, tenta escolher de duas épocas diferentes, por exemplo, ou nos anos 80, anos 2000, ou se você quiser ir mais para mais antigamente, né? E tiver disponível, podem fazer essa exploração. Eu vi que talvez alguns, não todas vão estar completamente disponíveis, né? E a pergunta aqui é a seguinte, qual que é a primeira impressão que essa capa traz para você? Então, quando eu olho essa imagem, né, o que é que ela está me dizendo? Usualmente, na revista, ele traz uma informação sobre o que é que representa, né, aquela capa. E aí você pode comparar, né, a tua primeira impressão com o que, de fato, a pessoa, o artista, ou o cientista, seja quem for, né, propôs aquela imagem, tá? E, a partir disso, a gente poder estar comparando, né, e pensando em termos de qual que é a mensagem, qual foi a forma visual escolhida, se foi uma imagem, ou se foi uma fotografia, se foi um desenho artístico, se foi um esquema, né, foi um gráfico, né, quais foram os recursos que apareceram na época, né? Então, você vai ver tem um divisor de águas, que é as capas até os anos 90, a partir dos anos 90, né, e antes dos anos 90. Porque antes a capa ele era era como um processo de impressão que envolvia fotografia, tudo. A partir com a chegada do Photoshop, né, ou melhor, desses softwares de manipulação de imagens, né, que você consegue ter esse controle, a ideia é que pudesse ser, você faz o que você quiser, literalmente, né? Então, você ganha muito mais liberdade do ponto de vista de composição, né? E, em alguns casos, uma riqueza, né? Em termos de colocar camadas, colocar cores, né? Que antes não se tinha, era um processo quase que artesanal, né? Que eu lembro muito bem, no primeiro dia que eu cheguei, essa aqui eu vou aproveitar esse espaço e compartilhar essa experiência. No primeiro dia que eu cheguei em São Paulo, que foi para fazer a prova da FUVEST, a pessoa que estava me recebendo, né,
ele estava fazendo mestrado nas saúdes. E ele estava preparando uma apresentação que ele ia dar, né, eu cheguei no sábado, a prova ia ser no domingo, ele ia fazer a apresentação na segunda, e ele estava preparando o que seria um slide, né? E esse processo de você fazer um slide, na época, era essencialmente você tirar uma foto, né, da tela do computador, né, colorido, revelar essa foto e criar no que a gente conhecia como slide mesmo, né? Era o filme, o fotograma, né, da imagem. Isso era projetado usando coisas que acho que nem existem mais. E você imagina o trabalho que era fazer esse negócio. Você tinha que fazer a composição no computador, tirar, fazer a foto e tal, né? Porque não tinha projetores, projetores como a gente tem hoje, né? Data show. E todo esse processo era, se você quiser fazer qualquer mudança, né? Não só era muito caro, como também exigia um exercício. Então, todo o processo artesanal ali, ele praticamente levou o dia inteiro fazendo um slide, né? Que hoje em dia a gente faz, sei lá, em 2 segundos, né? Então, essa evolução em função das ferramentas e mídias, né, ela ajuda muito, né? E vocês vão ver o impacto aqui que é, né, o uso do Photoshop. Então, essencialmente, essa vai ser a atividade que eu deixo para vocês, né? E né, uma experimentação até para vocês poderem explorar em diferentes épocas, né, dentro dessas revistas, a Nature Science e o PNAS. E eu só vou reforçar um convite para amanhã, né? Amanhã a gente vai ter a nossa primeira convidada em termos de palestras, e eu convidei a Ana Paula, que ela é responsável pela parte de comunicação do OSCGI, que é um centro de pesquisas que é sediado na USP, né? E ela vai comentar um pouco para a gente quanto à construção de infográficos, ou seja, o uso de imagens para você poder estar traduzindo, né, um determinado conceito ou uma determinada ideia, né? E, ao mesmo tempo, na próxima semana, né, a gente vai fazer um exercício que nós vamos construir infográficos de acordo com a pesquisa que vocês acharem interessante de estar trazendo. Tá? Acho que com isso eu fecho por aqui. Eu deixo, quem tiver perguntas, né, ou colocações, dúvidas, seja do curso, seja da atividade, né, e eu estou vendo aqui no chat. Então, vou tentar, mais uma vez, resumir a ideia do caderno do artista, né? Bom, essencialmente, ele não é um caderno de laboratório, né? É um caderno de documentação do processo criativo, né? Tudo que você achar interessante, você coloca, né? Tudo e muito mais, né? Talvez esse seja o melhor conselho, né? Se eu mostrar o que eu tenho, é essencialmente todas essas reflexões, pensamentos, ideias, diagramas, né? Referências, as atividades que são feitas ao longo do processo, aquilo que me chamou a atenção, que não, pontos que, de alguma forma, me despertaram minha curiosidade, né? Então, e a gente tem uma ferramenta, hoje, o digital, que permite você colocar todas essas mídias junto, né? Bom, é isso, pessoal. Não sei se vocês têm dúvidas, questões. Opa, Pedro, diga lá. Alô, é só uma dúvida sobre o negócio não é do podcast. Peraí. Alô, agora sim. A parte do som que teve, do som do cheiro, eu sem querer enviei um pouco atrasado, que eu esqueci de clicar em enviar tudo. Tem algum problema? Então, a Porque eu gente botei. acabou adiando por algumas horas a mais, né? Sim. Vai depender da hora.
É que eu acabei mesmo, era ontem de noite, só que eu esqueci de clicar no enviar tudo e terminar. Aí eu fui ver hoje, era tipo. Foi hoje que eu fui ver. Ah, se você não enviou tudo, a gente consegue ver ainda. Sim, a gente consegue ver. Sim. Aí eu terminei de enviar hoje de manhã, hoje de tarde, mais ou menos. Não, mas se você já tinha colocado lá, a gente tem acesso mesmo se você não enviasse. A gente consegue ver os E fica rascunhos também. registrado, né? Todo as ações, né? São todas registradas, né? Sim, teve Ah, outros casos que aconteceu essa situação também, mas que aparece a data que foi colocado o anexo. então beleza. Era só isso mesmo. Obrigado. Mais questões, dúvidas? Professor, Pois não. assim, eu fiquei curioso, porque assim, eu vi que essas imagens, elas são usadas, assim, uma das formas, né, uma das possibilidades de usar essas imagens, essas animações, também para conversar às vezes com um público mais leigo, né? Isso. Uhum. Assim, tem revistas que já trabalham assim já, por exemplo, sabe, você tem que enviar dois artigos, por exemplo, vamos supor, um mais popular, digamos assim, e o outro mais voltado para a academia. Entendi. Não, então, o que normalmente acontece é que você pode estar... em algumas sessões, o PNAS, por exemplo, ele traz ele pede que você traga, né, uma informação sobre a relevância daquele trabalho num contexto muito mais amplo, né, para o público em geral, né? E você, às vezes, tem uma imagem resumo, né, que eles chamam de TOC, onde ela pode ser utilizada de uma maneira mais ampla, mas ainda assim dentro da comunidade acadêmica. Então, eu confesso que eu não lembro de nenhum caso que haja não só, não diria interesse, né? Haja esse estímulo para poder estar não só, né, fazendo os elementos para a análise do trabalho como um todo, mas também para estar fazendo a divulgação, né? Eu estou vendo que vem aparecido muitos outros canais, né, que eles fazem entrevistas com os pesquisadores, eles colocam em evidência, né, alguns tópicos ou mesmo imagens, mas não especificamente, né, que você submeta, por exemplo, pelo menos até onde eu conheço, né? É possível que tenha, e acho que seria uma política interessante a ser adotada, assim. Sim, eu penso até, por exemplo, uma coisa bem interessante que dá para fazer é, eu não sei se você já chegou a ver, tipo, infográficos que são, Sim. que você tem a Não, possibilidade de interagir com eles, por exemplo. a própria física tem um exercício super legal, né, que o pessoal da comunicações vem realizando, e que acho que a tendência vai ser isso, é se tornar cada vez mais interativo e trazendo vários elementos, né? É muito mais rico. Assim, não, bem legal. Tava pensando realmente nas possibilidades. Escreve, faça um movimento para Nature, Science, PNAS e a Revista Brasileira da Sociedade Brasileira de Física, por exemplo, né? Olha, toda vez que mandar, tem que mandar também uma figura resumo para o público do ensino médio ou para o público geral, né? Isso vem com a demanda da comunidade, né? Realmente, eu acho que é uma coisa Excelente legal. ideia. Pô, Uhum. eu acho que ia chamar mais atenção também, né, Sim, para sim. ciência Uhum. de ponta. E é um material que pode ser utilizado também em sala de aula, né? Pode ser bem mais amplo, até a própria receptividade, né, do trabalho e, ao mesmo tempo, né, o impacto dele ramificado aí, né? Não ficar só preso à comunidade acadêmica. É que, assim, por exemplo, uma coisa que eu senti muito quando entrei na faculdade, né, é a diferença como a ciência é abordada, né, tipo, no ensino médio e ensino superior. Porque pra gente, tipo, no ensino médio, parece que a ciência está estagnada. Parece que, tipo, É um pouco não tá culpa tendo nossa, nada né? feito hoje. Oi? Isso é um pouco culpa nossa também, né? A gente Não, assim, não, eu digo assim, estagnada, eu digo, por exemplo, não, que ela parou no tempo, não é algo de, não está sendo criado coisas novas, não tem, isso, assim, mas eu não digo não que não, tipo, não estão fazendo, e sim porque parece que
para quem é de fora, por exemplo, da escola, por exemplo, a sociedade no geral, realmente parece que não está Sim. sendo feito nada, sabe? Uhum. Não dá essa percepção. Realmente é uma coisa bem legal, acho que dá para trabalhar. Sim, sim, exatamente. Bom, obrigado, professor. Obrigado, Matheus. Mais alguma pergunta? Tudo bem? Vou parar aqui a gravação.